Boa tarde. 5 de setembro, estamos aqui uma semana antes gravando essa live do Acervo dos Escritores Santistas, reproduzido na Pinacoteca Benedito Calixto, a convite do Fábio Luiz Salgado. Ler o Vizinho. Já é a 8ª jornada. Hoje temos o texto Vingança, que logo mais será lido, dividido em 3, que é um texto um pouco longo. Depois cada um terá a chance de fazer uma resenha sobre essa leitura e, ao final, saber de quem é a obra. O programa Ler o Vizinho é parte integrante do projeto Desnudo Mar Selvagem, contemplado pelo FACULT, Fundo de Assistência à Cultura, em seu 8º concurso de apoio a projetos culturais independentes do município de Santos. E presentifica o espírito da lei, ao perenizar a iniciativa premiada, aqui extensivo aos pares. Essa obra literária, como sinopse, eu diria, na voz do Marcelo Ariel, com histórias e personagens entrelaçados, estilhaços, memórias, sonhos antigos e paisagens que desapareceram. Costura heterodoxa, profundos abismos de sonho do inconsciente. O caiçara pós-moderno, a figura do imigrante e a do caiçara. O centro do livro, dicção sutilmente parnasiana, misturando tempos e vozes com sua saga. Caráter de manifesto atemporal, de defesa da delicada fragilidade. Desloca para a zona da extrema solidão dos pedaços de um barco destroçado pelo furor de um mar chamado tempo. Então, ele presentifica alguns livros cartoneiros compilados nessa obra. Em Santos Catando Guaru, Poesia à Rua, Caiçara em Haicai, Uma Chama Atlântica, Da Mata Atlântica a Neruda e Diálogo Caiçara com Saturnino de Brito. As canções Chatice Sem Você, Reboca o Navio, Brincante Charlot, Sua Música, Choro na Medida e Minha Antropofágica Santos. E as antologias Poetando, Haicai Caiçara, Caminho das Águas e Mulher Caiçara, Onde Estiver. Em seus Ler o Vizinho e Acervo dos Escritores Santistas, na Concha Acústica, Aquário, Biblioteca Mário Faria, Pinacoteca Benedito Calixto, escolas municipais da região e Museu de Pesca Estadual. Bom, nós tivemos algumas jornadas já. Essa é a 8ª, a 7ª foi A Morte de Homem e Peixe, de Maria José Goldschmidt. A 6ª foi O Gato Fantasma do Cemitério do Paquetá, de Nino Menezes. A 5ª foi Sem Pressa, de Regina Alonso. A 4ª, O Bonde pelas Ruas e pelos Livros, de Alessandro Atanes. O Prato de Entrada, meu, Ricardo Rutiliano Roque. O 2º, Imagens Internas, de Valéria Florenzano. Relembrando, você poderia trazer o sabor à leitura, Valéria? Oi? Do seu livro? Ah, sim. Então, boa tarde a todos, ao Ricardo, à Cíntia, meus companheiros aí do Ler o Vizinho. Eu gostaria de iniciar, então, fazendo um comentário sobre o 6º Ler o Vizinho, que foi no dia 4/7. Foi lá, lá foi sobre lá foi dito que o meu livro, o Diário da Formiga Jerusa, foi comentado no 2º Ler o Vizinho, 21/3. Aí eu só queria fazer uma pequena correção, que na verdade foi comentado o meu conto, Imagens Internas, no Ler o Vizinho, e esse conto ainda não foi publicado. O livro, né, não foi feito, ele não participou de nenhum Ler o Vizinho. E então, aí eu gostaria de falar para vocês desse meu livro, que ele é um diário, né, escrito por uma formiga sobre os animais de uma ilha que falam português e refletem sobre essa língua. Ele pode ser comprado no site da editora Viseu.
Quem tiver interesse em comprar esse livro, pode enviar um e-mail para mim, né, em valeriaflorenzano@gmail.com ou valeriaflorenzano14@gmail.com. E as primeiras pessoas que comprarem o meu livro, as 4 primeiras pessoas que comprarem o meu livro vão ganhar um outro livrinho aqui. É um livro antologia do Clube dos Poetas do Litoral, do qual eu faço parte. Tá bom, pessoal? Era isso, só para vocês ficarem a par aí do que acontece aí comigo e a minha literatura. Obrigada, Ricardo. Então, seguindo, parabéns, Valéria. E a primeira jornada foi Olhos, da Cíntia Panca, em 7 de março de 2021. Ela está sem o livro dela em mãos, então vou mostrar aqui, que é aquele lá, atrás da xicrinha. Não sei se dá para ver. Do lado do banner. Cíntia, você queria falar alguma coisa sobre o teu livro? Contos de Encantos. Sim, boa tarde a todos que estão assistindo essa live de hoje, de mais uma edição do Ler o Vizinho. Eu sou escritora e esse livro, Conto de Encantos, é um livro de contos infanto-juvenis, premiado pela Lei Aldir Blanc, dentro do concurso Mesquitinha, realizado aqui pela Prefeitura Municipal de Santos. São contos escritos por mim durante a minha adolescência, que trazem questões de valores morais, a importância que eu via nas aulas de sociologia, filosofia, de língua portuguesa, e como isso foi fundamental para a edificação, né, da pessoa que sou hoje, que me percebo hoje, na verdade. Então, é uma forma também de demonstrar aos jovens, né, esse livro, e incentivá-los à escrita da forma como eles sentirem, né? E depois, sim, lógico, aperfeiçoar isso dentro das normas, né, da língua portuguesa. Mas, num primeiro momento, botar isso para fora, né? O seu sentir, o seu ponto de vista, como percebem as coisas. Bom, é isso que eu gostaria de comentar, né? Quem tiver também interesse em saber mais sobre o livro Conto de Encantos, ele tem uma página no Facebook que leva o mesmo nome, Conto de Encantos. Lá, inclusive, tem as lives que foram realizadas dentro do projeto também. E havendo interesse, também pode entrar em contato comigo através do e-mail contoteencantos@gmail.com. É sempre o nome do livro que está aí visível tanto no Facebook quanto no e-mail. Tá bom? Então, vamos lá desfrutar de mais um Ler o Vizinho de hoje. E parabéns, Ricardo, mais uma vez, por esse projeto e pelo convite de estar aqui mais uma vez participando. Então, eu vejo na tua tatuagem a leveza dos dois livros, né? Na sua tatuagem no ombro esquerdo, o voo do pássaro, me parece. Sim. Teria o Diário da Formiga Jerusa voando ao lado de Contos de Encantos. Cíntia, você quer aproveitar que você está com o microfone aberto e fazer a leitura do texto Vingança? Claro, será uma honra. Vamos lá, Vingança. Eu sempre admirei a coragem dos pombos. Eles esperam até o último momento para alçar voo e fugir da morte, embora nem sempre consigam. É comum você pegar a Avenida do Cais e encontrar vários esmagados e com as tripas à mostra. Será que eles são cegos, surdos ou burros? Não percebem a chegada daquelas monstruosas carretas? Não, com certeza não. Eles não são nada disso. Só gostam de apostar e brincar com o perigo. Se fossem os humanos, seriam ousados jogadores. Não sei se seriam vencedores, mas conviveriam sempre com o risco à flor da pele.
Observo os pombos há mais de 20 anos, desde quando comecei a trabalhar no Porto de Santos. Mas por que essas aves são assim? Será que é o clima de aventura presente no ar? As energias de quem parte ou chega? Os efeitos dos mistérios do mar que os deixam malucos? Ultimamente tenho pensado bastante nisso. Na época da safra de milho e soja, quando tudo fica tomado com aquele cheiro horrível, a quantidade de pombos aumenta. Porém, a maior matança na época dos grãos de produtos químicos. Os pombos comem e simplesmente explodem. A travessia, os navios chegando e saindo, o trabalho incessante, os homens em seus uniformes pesadões de cores vivas, botas, capacetes, o balanço e o barulho dos caminhões. O porto e a sua cidade. O que seria de Santos sem esse cara que movimenta e espalha seu aroma por todos os cantos? O foda é que foi por causa do Porto que perdi a cabeça e vim parar aqui. Mas agora chega. Eu não sou psicólogo para você achar que estar fazendo terapia. Também não sou louco para ficar escutando você falar o quanto sente falta do Porto, enquanto filosofa sobre os pombos. Estou aqui para te fazer uma pergunta. Você estava louco para fazer uma coisa dessas? Não. Por mim, eu teria deixado quieto, mas o problema é que outras pessoas foram prejudicadas com a safadeza do Sandoval. Você sabia que o meu pai fez empréstimo consignado da aposentadoria dele e agora tem uma dívida de 6 anos? Não. Quando pedi para ele me emprestar o dinheiro, eu achava que conseguiria pagar em 2 anos com o meu trabalho. Mas sem caminhão, como ia fazer isso? Então, você vai continuar com essa história? É isso que eu quero saber. Eu vim aqui para te avisar. Se não parar aqui, nós temos como dar um fim. Um fim nisso, e você nunca mais vai ter uma vida. O que posso fazer? Nunca fui de me envolver com essas coisas. Eu sei que fiz uma coisa errada e vou pagar por isso. Vou ficar um tempão sem a minha família e não vou ver os meus filhos crescerem. O advogado já falou que devo pegar entre 5 e 10 anos por tentativa de homicídio. Como sou réu primário e nunca tive antecedentes, se tiver muita sorte, saio em 3 e cumpro o resto no semiaberto. Mas tenho que esperar. Está tudo parado e não sei quando vai acontecer o julgamento. Você poderia ter resolvido isso de outra forma, sem violência. Você quase matou um pai de família. Você já teve a sensação de ter sido passado para trás? Eu me senti o maior trouxa da face da terra quando descobri que o Sandoval tinha vendido o mesmo caminhão para 3 caras. Os outros 2 fizeram boletim de ocorrência e tudo mais. Eu não queria saber disso e nem tinha dinheiro para mexer com advogado. Fiquei meses ligando para ele e nada. Às vezes que ele atendia, dizia que não podia falar naquele momento e que estava resolvendo. Eu só queria o meu dinheiro de volta e nada mais. Quando minha mulher descobriu tudo o que aconteceu, disse que sentia que aquilo iria dar em merda, que eu deveria ter escutado ela pelo menos uma vez na vida. A Roberta consegue me tirar do sério quando fica falando sem parar. Olha só o que o seu machismo deu. Por que você não consegue escutar a tua mulher? Agora vai ter que resolver tudo isso. Você pegou as nossas economias, a minha rescisão trabalhista e o dinheiro emprestado para dar tudo. Tudo para um golpista, porque não está se ouvindo o que a Cíntia está falando.
Puta que pariu, como você consegue ser tão burro? Ficou dias sem falar comigo e sempre que nossos olhares se encontravam, era como se dissesse: então, o que você vai fazer? Ela nem sempre foi assim. Quando a conheci num forró lá no Itapema. Tinha pouco tempo que havia começado a trabalhar no porto. Aos sábados, saía na hora do almoço e parava no bar do Zé Dirceu para comer sarapatel e depois ficar bebendo com os amigos do trabalho e vendo a apresentação de um grupo que tocava pagode até de madrugada. Eu já tinha reparado na Roberta que colava com as amigas produzidas à noite. Um dia tomei coragem e a convidei para dançar. Não nos desgrudamos nunca mais. Descobri que ela morava sozinha ali perto. Tinha um jeito simples e encantador. Um corpão malhado nas várias faxinas que fazia nos apartamentos dos ricos do Guarujá. Amada e admirada por muitos na vizinhança. Uma linda morena, um cabelão na cintura e uma tatuagem nas costas, que só aumentava o meu tesão. A Roberta tem um desenho de uma sereia enrolada num dragão, que toma suas costas da nuca à cintura. Como sou um homem que convive com o mar, fui logo seduzido por aquela pintura. Foi magia, sei lá. O certo é que fui fisgado e estou até hoje apaixonado. A primeira vez que a gente transou e a peguei por trás, parecia que a sereia estava tendo prazer. Sentia cada estocada, se mexia de uma forma louca, muitas vezes. Nessa hora, tive a sensação que a sereia gemia e gozava mais do que a própria Roberta. Sempre que a gente ia à praia, via os caras olhando para aquela mulherona, de fio dental, babando na tatuagem dela. Eu sentia um puto orgulho e pensava: podem olhar, seus trouxas, mas sou eu quem come essa gostosa. Além disso, ela me passava uma tranquilidade que as outras mulheres nunca me passaram. Porém, com a convivência, os anos e os filhos mudaram a nossa relação. Não somos um casal de ficar brigando, mas sempre que possível, falamos verdades duras um para o outro. Quer seguir, Cíntia? Está fechado seu microfone. Eu só preciso me achar aqui, que eu vi que você estava Eu vou lendo. continuar para você se Tá, e localizar. depois, isso, eu vou te Claro, acompanhando. claro que nesses tempos o sexo entre a gente mudou. A Roberta engordou, mas continua gostosa pra caramba. Uma semana antes de acertar as contas com o Sandoval, eu, a Roberta e a sereia transamos. Mas tudo foi tão diferente e estranho. O que chamou a atenção foi o olhar da sereia. Ela me encarou de forma inquisidora. Não demonstrou prazer. Parecia mecânica, indiferente a tudo que estava rolando. Prestava atenção em mim, analisava e, ao mesmo tempo, conseguiu ver toda a maldade que já estava instalada em meu coração. Essa foi a primeira vez, em todos esses anos, que senti medo diante daquela imagem. Cobri a sereia com os cabelos negros da minha mulher. Acho que ela nem percebeu o que estava acontecendo. Entendi, Juliano. Eu sei que essas coisas são complicadas, mas quando você decidiu que tinha que matar o Sandoval e que isso iria resolver o teu problema... Qual é o teu nome mesmo? João. Me chame assim. Então, João, como disse, fiquei meses ligando para ele e nada. Teve um dia, um domingo à noite, bem na hora do Fantástico, o Sandoval atendeu. Achou aí? Achou? Sim, achei. Então, quer seguir? Vou seguir aqui, então. Ele foi estúpido pra caralho comigo. Disse que naquele horário não iria tratar do assunto. Estou de folga, você deveria se mancar. Tentei argumentar, falei que tinha ligado várias vezes sem retorno. Cara, se não atendo, é que não dá, porra.
Você deveria imaginar uma coisa dessas. Não sei se estava bêbado, dormindo ou metendo. Sei que acabamos discutindo e ele falou que se eu quisesse, tinha que esperar. Porra, Sandoval, passou-se mais de 6 meses e eu estou com prejuízo. Só quero meu dinheiro de volta. Ele disse que não tinha. Falou que se eu quisesse tratar pessoalmente, sabia onde encontrá-lo. E bateu o telefone. Filho da puta, a minha paciência tinha acabado. É verdade que a vingança cega é mesmo um mal, coisa do demônio. Desde o dia que peguei a arma com um psico que queria umas pedras, numa rua perto de casa, eu não conseguia pensar em outra coisa, a não ser fazer justiça com as próprias mãos. Queria repetir a cena de um vídeo que recebi no grupo dos caminhoneiros. A ideia era dar-lhe uma rasteira e descarregar todo o meu ódio na cabeça daquele safado. Eu não queria só defender a minha honra, mas dar uma lição para ele, saber que homem de paz não é otário. Eu não sei como essas ideias vieram parar na minha cabeça. Sempre procurei me manter distante da violência e ir à igreja para ouvir a palavra de Deus. Tentava esquecer essas ideias, recordava da minha infância, de como gostava de jogar bola, empinar pipa e de correr nas ruas de terra do Maitá, de quando conhecia a Roberta. Às vezes me pegava pensando no porto, no trampo, nas pessoas, mas logo o desejo de sangue tomava conta de minha mente. A presença da arma me transformava numa pessoa que a todo o custo queria vingança. Dentro de mim existia um ser monstruoso que eu desconhecia e que tinha algo a fazer. Você saiu da Baixada, subiu a serra e foi até São Paulo. Em nenhum momento passou pela tua cabeça que iria fazer uma merda enorme e que era melhor desistir? Prejuízo a gente toma na vida. Você tinha uma vida, uma família, era uma boa pessoa. João, saber reagir ao que acontece na vida é de cada um. Eu não queria isso, mas cansei de ser tirado como otário. Eu liguei muitas vezes procurando um acordo. Aceitava até que o Sandoval me pagasse parcelado, que me pedisse desculpas, mas o que ele me falou não deu mais. Que loucura! Então, no dia que tudo aconteceu, eu lembro que passei em frente à Santa Casa. É a parte da cidade que eu mais gosto. O portal. A imagem da Santa em frente à Santa Casa. O centro de treinamento dos santos. A favela sobre o túnel. Essas coisas me davam uma perspectiva de que é possível experimentar uma nova vida. Desde moleque, carrego a ilusão de que quando atravessasse aquele buraco na pedra, encontraria um pote repleto de felicidades, que estaria num país onde coisas maravilhosas aconteciam, cheio de pessoas legais que me dariam presentes e fariam tudo para me agradar. Mas naquele dia eu estava nervoso. Estava um trânsito enorme. Fiquei parado meia hora em frente à Portuguesa Santista, quando o busão se arrastou na porta da Santa Casa. Não consegui olhar para a imagem da Santa. Acho que era o peso da arma, o frio do metal que me tirava a tranquilidade. Naquele momento, eu não era apenas o mensageiro do mal, mas a própria desgraça em pessoa. Onde será que vamos parar com tantos carros nas ruas? Parece que essa cidade vai explodir com dióxido de carbono, pelo estresse que essa loucura inspira e por causa do calor do efeito estufa. Se continuar assim, a Baixada e São Paulo serão ligados não mais pelas estradas e rodovias, mas por um enorme congestionamento que vai serpentear pela serra, formando uma fila única de atrasados, estressados, numa ponte sem sentido. Gostaria de abandonar o ônibus e seguir a pé.
como nos primórdios da vida. O sinal abriu e o trânsito começou a andar. Os craques dos santos em festa me encaram. Será que eles sabiam o que eu ia fazer? O olhar era igual ao do dia da sereia. Era igual da sereia. Nunca fui ao Rio de Janeiro, mas pelo que já vi na TV, é esse local que acho que mais parece o túnel, os barracos pendurados no morro, vendo o movimento aqui embaixo. O que será que eles pensam? A palpitação no peito e a ansiedade me provocaram um cansaço anormal. Adormeci. Segue, Ricardo, eu já não lembro até que parte. Eu acho que era até... Eu anotei... Eu iria continuar depois do como assim. Tá ótimo, então. Então, Como assim começa? Como assim começa a Valéria? Pode ser, Valéria? sim, sim. Como assim? Você ia matar uma pessoa e conseguiu pegar no sono no ônibus com uma arma na cintura? Sinceramente, você não é normal. Acordei no Jabaquara. Naquele dia, São Paulo estava mais maluca do que de costume. Tinha muita gente correndo e muito mais polícia na rua. Estavam dizendo que iria parar tudo. Nada ia abrir tão cedo. Parece que estava chegando um vírus da China, Coreia, sei lá, e que tinha matado um monte de gente na Europa. Confesso que estava por fora de tudo. O meu desejo de vingança não permitia de que tomasse conhecimento de mais nada. Peguei o metrô, fiz baldeação, desci na Paulista, entrei numas ruas perto da Augusta e achei o prédio no qual ficava o escritório do Sandoval. Tinha ido lá para levar o dinheiro há quase um ano atrás. Então, o que você fez? Subi rápido. Quando cheguei ao lugar, que ficava no segundo andar, disse que queria falar com o Sandoval. A mocinha da recepção quis saber o meu nome para anunciar. Outras pessoas aguardavam na sala de espera. Nem sentei e disse que sabia onde ficava. Entrei no corredor, a mocinha tentou se colocar no caminho, mas não deu tempo. Saquei a arma e invadi a sala. Ele estava falando ao telefone, mas desligou. Ficou assustando quando viu o 38. Eu ia te ligar. Não precisa mais. A gente vai acertar isso agora. Apontei o revólver. Ele ficou branco. Vamos conversar. Não quero mais. Atirei. Acertei de raspão no ombro. Ele se abaixou atrás da mesa. A mocinha, que tinha chegado à porta da sala, se espantou e correu para a recepção gritando: socorro, socorro, ele vai matar o seu Sandoval, ele vai matar o seu Sandoval. Apontei de novo e acertei na perna. Eu experimentava uma sensação de nervosismo e alívio. Minha mão tremia, mas como estava ao lado da janela, o Sandoval se jogou do segundo andar. Atirei novamente e acertei na parede ao lado da janela. Eu ainda o vi caído na calçada, sendo acudido por outras pessoas. Socorro, eu vou morrer, estão tentando me matar. Voltei para a recepção. As pessoas me olharam assustadas e tentavam se esconder aonde dava. Na mesa, a mocinha, nervosa, chorava ao telefone. Por favor, não faça nada comigo, não. Tenho uma filha para criar. Fica tranquila, eu já fiz o que queria fazer. Parti, sem olhar para trás. Estava com a adrenalina nas alturas. O coração parecia sair pela boca e eu não sabia se corria ou se jogava a arma fora. Lembrei de um filme que a pior situação numa hora dessas era demonstrar desespero. Resolvi caminhar no meio da multidão em direção ao metrô. Viaturas de polícia apareceram do nada. Fecharam o quarteirão e eu fui pego, antes de chegar à estação Brigadeiro. Na delegacia, fiquei sabendo que uma mulher teve o celular roubado na Paulista. Ela fez um escândalo bem na hora em que eu estava passando. Dei azar. Foi quando a polícia resolveu revistar todo mundo. Inocente, falei para o PM que me abordou. Estou armado e acabei de cometer um crime.
Se você se mexer, eu te chapo de bala, seu safado. Ele me disse. Levantei as mãos e me entreguei. Ele chamou reforço. Fui jogado no chão e algemado na frente de todo mundo. Tentaram me incriminar, mas não conseguiram. Ela disse que o cara tinha uma tatuagem e eu não tenho nenhum desenho no corpo, mas não escapei da tentativa de assassinato. Até agora você não respondeu a pergunta que eu te fiz. Ficas aí contando um monte de coisas, mas não fala o que interessa. Preciso levar uma resposta para quem me mandou vir aqui. Se você não falar, eu posso dizer que você quer continuar essa história, e será o teu fim. Fiquei semanas cozinhando o veneno e pensando em continuar essa história e correr atrás do dinheiro quando saísse daqui. Mas eu prometi para minha mãe que não vou fazer mais nada com Sandoval. A velhinha veio aqui no último dia de visitas, chorou, ajoelhou e disse que estava orando por mim. Ela ouviu do pastor na igreja que a vingança pertence a Deus. Filho, deixa isso para lá, não vale a pena, é um dinheiro amaldiçoado. Só trouxe desgraça, veja o que aconteceu. Às vezes é melhor perder para poder ganhar. Esquece isso, meu filho, disse derramando lágrimas. Por mim, morre aqui, mas o Sandoval tem que entender que trabalhador não é otário. Somos cidadãos de bem. Puta merda, estou de saco cheio com essa história de cidadão de bem. Vou dar o recado. Você fez o certo de esquecer essa história de uma vez por todas. Fique em paz. O homem se levanta, o sinal toca e acaba o horário de visitas no Centro de Detenção Provisória, CDP. Pouco a pouco, as pessoas deixam o salão. Os presos começam a retornar para as celas e os visitantes dirigem-se à saída. Fim. Gozado que São Vicente tem um centro de detenção provisória e o Estado construiu, que era para mulheres, né? E reverteu para isso, e eles estavam dando, né? Agora parece que foi dado, depois de já inaugurado, sequência. Bom, a minha resenha, então, ela se dá por analogia, ou uma metáfora, por um filme que eu assisti, chamado Voo de Volta, alguma coisa assim. Filme belga e alemão. Então, ali um pombo é referenciado como herói, não banalizado, como foi no caso do conto. Em Flandres, onde ali sobrevoou a tropa inimiga que o alvejou, chegando a seu destino com o olho eventrado de sua cavidade orbital, uma pata perdida e uma mensagem amarrada à outra, com dizeres importantes sobre aquela batalha ali travada. Parece um contraponto ao texto aqui saboreado, onde o pombo é alvo de si próprio, por gostar do perigo casual. Já no romance, por analogia a Desnudo do Mar Selvagem, há, em epígrafe do texto Voo Interrompido, na página 35 do impresso, o testemunho de Maria Farinha sobre a proximidade da ave, em verdade evocando o choque de tal ave com o vidro de um automóvel que levava seu autor ao aeroporto, com ausente ato histórico assim: alado branco, por entre a chuva chocou-se, transparente enquanto durou. A chuva perdura e a vida clareia, minha esperança de bonança. Meu destino se faz longe, meu sentir se inquieta, mas a passos miúdos me enterneço. O que eu senti, depois desse breve histórico aqui lido, que a fragilidade do ser animal, mamífero ou não, enquanto vivo, isto por acreditar que a literatura deva fugir à textual conclusão moral. Por isso, me abstenho de fazê-lo em resenha. Poeticamente, essa vivência minha foi real. Eu era delegado nacional da saúde ambiental em Brasília
E na ida, uma viatura da prefeitura me levava para o aeroporto, com mais alguns pares, e essa pomba bateu no vidro da frente do carro. Então, o que eu fiz? Eu fiz metade de uma poesia para ser poupado, porque aquilo parecia um mau agouro, porque eu ia subir de avião tal e qual a ave tinha feito há poucos instantes, e deixei para fazer a poesia no final, na volta, para que eu fosse poupado de um final dramático, né? Trágico, porque aquilo parecia que poderia se repetir comigo. É interessante, porque eu acho que, assim como o pombo, nós viemos da família mineral, né? E para ela voltaremos, né? A ser paisagem. Então, acho que esse voo é a vida, né? Representa a vida, né? Cheia de perigos. E o autor traz para a gente essa vivência, né? Que cada um tem de uma forma ou de outra, né? Voando de avião, asa delta, alguma coisa assim, né? Então, essa é o que eu senti. Eu queria ver se tem sinergia ou contraponto ao escutar os outros pareceres de vocês duas. Que tal? Quem quer falar? Sente a vontade de falar agora. Posso falar? Então, vamos lá. Bom, o narrador, né, ele começa o conto, né, mostrando um pouco de si, né, ao fazer uma análise sobre os pombos. Eu entendo que, ao criticar os pombos, né, que, segundo ele, brigam com o perigo e morrem por diferentes motivos, ele perde a oportunidade de enxergar a si próprio, pois, na verdade, ele, como os pombos, age sem pensar na consequência de seus atos e comete um crime. Ele também brinca com o perigo, quase mata e acaba na cadeia. Na história, ele, né, que se chamava Juliano, está conversando com João e conta o que foi acontecendo com ele até o momento de cometer o crime. Em alguns momentos, a gente percebe uma certa reflexão, com toques de arrependimento, como quando ele explica que deveria ter escutado a sua mulher, Roberta, como quando afirma que a sereia tatuada na esposa o olhava severamente, e como quando afirma que não conseguiu olhar para a imagem da santa em frente à Santa Casa de Santos, quando estava armado indo cometer o crime. Em outros momentos, nós percebemos as justificativas e os sentimentos que o induziram a cometer o crime, como quando explica que fez dívidas para comprar o caminhão do Sandoval, caminhão que foi vendido para 3 pessoas, quando ele explica que ficou meses tentando ligar para ele para conseguir o dinheiro de volta, e quando conseguiu falar com ele, e ele estupidamente disse que não tinha o dinheiro. Também afirma que se sentiu o maior trouxa da face da terra, que a paciência dele com Sandoval tinha acabado, que ia fazer justiça com as próprias mãos e que ia descarregar todo o ódio dele na cabeça do Sandoval, que ia defender a sua honra e que a vingança tomava conta da morte dele. Então, eu selecionei assim, né? Primeiro, os momentos em que ele mostrou arrependimento e depois os momentos que a gente percebeu que foram cruciais para levar ele a praticar o crime, né? Por fim, venceram as justificativas e os sentimentos que o induziram a cometer o crime, e ele acabou atirando no Sandoval. Mesmo assim, ele confessou o crime e, com a ajuda da mãe, desistiu da vingança. Bom, com isso, o que mais me tocou na história foi o início, porque o personagem, né, ao fazer a análise dos pombos, acabou prendendo a minha atenção, né? Eu fiquei querendo descobrir o que estava por detrás de toda aquela explicação. Além disso, como eu já afirmei antes, né, o personagem, ao falar sobre os pombos e o Porto de Santos, mostra muito de si próprio. Eu também fiquei tocada pela trajetória triste do personagem, que, na minha opinião, se deixou levar pela vingança tão facilmente, porque ele reflete um pouco o homem urbano que está inserido num mundo que gira em torno do dinheiro. Então, essas coisas que me tocaram mais na história.
E com isso eu passo a palavra agora para a Cíntia, né? Obrigada, Valéria. Acho que a gente houve uma sinergia entre mais ou menos a minha percepção e a da Valéria, né? Então, eu senti que, né, sim, a história começa, né, contando aí um importante cenário, né, da cidade de Santos, que é o Porto, que é o maior porto da América Latina, né, e movimenta aqui a nossa economia do município. E o autor, ele traz, né, um olhar observador do narrador sobre o porto, com suas cenas corriqueiras, registradas pelo trabalhador portuário. Eu percebi também que ele traz ali um pouco promove um processo sinestésico, né, ao estar o cheiro exalado pelas safras de milho e soja, o que eu acho bem interessante dentro da literatura, né, de promover também essa viagem, essa sinestesia. E também a descrição, né, de toda a movimentação dos caminhões, a vestimenta dos homens que ali trabalham. Então, isso dá, assim, um poder, né, asas à imaginação, para que a gente possa, juntamente com o narrador, entrar nesse processo sinestésico. Bom, me chama a atenção, né, a analogia aos pombos que por ali circulam nesse cenário. Os pombos que trazem para mim, dentro da minha percepção, a simbologia da paz, né? Descritos no texto aí, ora pelo autor, ora corajosos, ora esmagados, né? Sem tempo de fugir da morte. E, do meu ponto de vista, semelhante também à história do narrador, né? Como disse muito bem a Valéria. Que de tanto, só que eu trago assim um parecer que de tanto observar os pombos, parece o narrador aí ter agido como eles, né? Em apostar e brincar com o perigo e, por fim, perdendo a paz, né? Se viu perturbado ali, com a mente confusa. Então, esse símbolo da paz, o pombo imbuído aí dentro desse cenário, né? O porto, que vira palco aí de um confronto, por conta de uma dívida, né, pela venda de um caminhão. E aí eu acrescento aqui, dentro da minha percepção, do que eu senti, né, o olhar do narrador voltado apenas para o exterior, para fora, né, para o externo, esquecendo-se de voltar esse olhar e atenção para si, né, para o interno, para o espírito, né, o espírito no sentido de mente. Gosto dos símbolos, né? Eu trabalho com essa parte também holística, então gosto dos símbolos mencionados pelo autor, né? O pombo, que eu trago aí como uma simbologia da paz, a sereia, o mistério, a sensualidade, o dragão, né? Que no sentido de unidade, de universo, né? Segundo a filosofia do I Ching, né, que trabalha tanto essa imagem do dragão, ele trabalha tanto a sutileza, né, como a densidade. E aqui fica forte essa coisa da densidade, né, dentro do narrador, do meu ponto de vista. Bom, como o cenário da narrativa interfere, uma outra observação que eu fiz, né, como o cenário da narrativa, o porto ali, interfere também culturalmente na forma pensamento, né, uma pergunta. Como o cenário da narrativa interfere culturalmente na forma pensamento do personagem, da personagem? E aí, isso no gosto musical, né, nos locais de lazer, no linguajar, nas causas, né, dos fatos. E aí, em algum momento do texto também, o narrador justifica o seu ato, né, de atirar contra a personagem Sandoval como um ato de justiça com as próprias mãos, em nome de pessoas que foram prejudicadas. Enquanto que, por outro lado, a mãe, né, da personagem aí menciona a justiça de Deus. E aí eu trago também uma relação aí de ação e reação, e aí já volto esse olhar para o lado da filosofia.
E curioso que mais adiante, né, no texto, o narrador diz que saber reagir ao que acontece na vida é de cada um. É até meio que contraditório, né? Porque ele fala isso, mas em algum ponto ele fala que agiu porque viu outras pessoas também serem prejudicadas. Bom, deixando de lado aí a dramaticidade, né? Também traz o texto, no meu ponto de vista. O mesmo promove uma agradável viagem por alguns pontos conhecidos, né, de referência aqui na cidade de Santos, tais como a Santa Casa de Santos, o CT, né, o Centro de Treinamento do Santos Futebol Clube, a Portuguesa Santista, né, e o túnel. E no meu sentir aí, ele fala, né, ele menciona a ilusão, ao atravessar esse túnel, né, a ilusão de encontrar um pote repleto de felicidades num outro país, onde coisas maravilhosas, né, aconteciam. No meu sentir, isso chamou, porque eu já tive essa experiência, né, de atravessar esse túnel e ir para outro país, de experienciar coisas maravilhosas, mas frisando sempre que, né, a felicidade está onde nós a colocamos, né, aqui, lá, enfim. Mas o túnel tem essa representação, né, como se fosse um portal. E também, no meu sentido, o texto registra assim a temporariedade, né, em que foi escrito ao mencionar na narrativa que os fatos passaram-se no início da pandemia. Isso acho que é algo que historicamente fica registrado e eu vejo como algo positivo. Então, é isso que eu trago hoje aqui para o 8º Ler o Vizinho. Passo a palavra. Então, legal. Esse texto evoca um texto que é A Intrusa, de Júlia, do começo do século passado, e de Firmina também, né? A primeira historiadora romancista negra, né, do Maranhão. Então, a Júlia fala, mais ou menos na 90ª página, que como você pode se ver refletida numa superfície de água fluida numa alta correnteza. Então, quando o texto corre muito, você não se enxerga nele, mas ele dá essa parada, essa breque de arrumação, né? Paradoxalmente, num voo de pássaro, né? E justamente por isso, na paisagem, que faz lembrar a leitura da Firmina, que é a Úrsula, o nome do romance, não é? A primeira, na verdade, é uma novela, né? A Intrusa. E o romance da Firmina, porque ela faz a gente, leitor, se deparar com a paisagem. E aquilo, como toda obra de arte, faz a gente se mexer, porque existe uma estática dos lençóis maranhenses, que ela põe como se fosse um oceano, isso na minha interpretação, né? Então, você se deparar com a paisagem faz com que a gente se enxergue. Isso é dolorido até, né? Porque os personagens fazem aquela água ficar turva e você passa a não se ver refletido ali. Mas é um ato de coragem a leitura. Às vezes, o texto traz isso para a gente, esse ato de coragem de se enxergar no próprio texto, né? E se movimentar, já que o texto, às vezes, é estático. O autor, eu diria, pelo labor dele, né? Ele trabalha na Caixa Econômica Federal, então eu proporia, presunçosamente, um final para essa situação, porque a gente tem o Juliano, o Sandoval e a Roberta. O Juliano e o Sandoval brigando e a Roberta sofrendo, e um sogro também entrou na dança. Mas se o Juliano jogasse na Loteria Federal e ganhasse um prêmio, ele poderia dar um emprego para o Sandoval mais digno. E eu aventei a hipótese do Juliano e Sandoval terem filhos que, casados, terminariam essa briga, né? Mais ou menos igual ao Romeu e Julieta. E a Roberta ficaria feliz.
mas é uma ousadia poética minha, eu não queria interferir na dinâmica do Williams Wilson, mas é só uma provocação, né? Isso faz parte de um livro que ainda está inédito, mas ele tem o livro Certas Coisas, que está aqui. Então, o livro do Williams Wilson é Certas Coisas. E ele faz parte do acervo dos escritores santistas. E vai sair no flyer anunciando essa live no dia 5 de setembro, às 16 horas, domingo. Com isso eu me despediria, não é? Mas ainda há um tempo, uns 13 minutos aí. Se vocês quiserem fazer uso da palavra, fiquem à vontade. Obrigado. Eu vou aproveitar, Ricardo, que você, né, trouxe essa questão, essa liberdade, né? Eu diria também, nesse sentido, que ali eu percebo que a personagem, né, ele fala dessa questão de que ele não tinha o caminhão, né, para trabalhar. E por quantas vezes nós, né, seres humanos, colocamos barreiras, né, à nossa frente e não enxergamos outras possibilidades, né? Porque ali, tudo bem, ele não tinha um caminhão para trabalhar, mas enfim, ele poderia procurar outras formas, né? Se ele voltasse esse olhar para dentro, se ele talvez ali se acalmasse, procurasse ajuda, conversasse com alguém, pedisse uma opinião, né? Fosse estendida uma outra mão, dada uma outra oportunidade de trabalho a ele, né? E esses fatos não aconteceriam. Mas, enfim, como o próprio personagem diz, isso é muito pessoal, é de cada um. Mas fica uma dica, né? Muitas vezes a gente não tem como seguir por um caminho, mas pode seguir por um outro, né? Que não seja aí um caminho de violência, enfim. Mas é isso. Acho que às vezes a gente também tem que passar por certas situações para poder ter uma compreensão lá na frente, né? Então, só esse parecer, assim, esse que veio agora no meu sentir, compartilhando aqui com vocês. Passa a palavra. Bom, eu também concordo com a Cíntia, né? E pegando agora a questão do final para a história, eu pensei também sobre algum final para a história, mas uma ideia que veio forte na minha cabeça foi essa questão eu já quis fazer uma reforma profunda no sistema penitenciário. Aí, para mim, ele é julgado, ele é condenado, mas ele acaba sendo condenado a 5 anos, só que em regime aberto. Aí eu já coloco esse final, aí ele sorriu, achou que ele teve sorte, aí eu faço ele pensar assim, nossa, bem na hora que eu resolvi não me vingar mais, aconteceu isso de bom na minha vida, que é ele ter essa condenação leve, né? Aí, para mim, então, o personagem termina a história se sentindo bem, que não vai ficar numa cela suja, junto com um monte de outros presos, que só ia fazer aumentar o ódio dele de todo mundo, e aí ele ia voltar a dormir com a coberta, veria os filhos, e veria o sol com muita paz no coração. Aí eu pensei num final assim, né, bem fazendo uma meio revolução, né, na vida dele, uma coisa boa para ele. Mas era isso, achei o conto interessante, faz a gente pensar sobre várias coisas, né? Legal. Isso também, fazer um recorte, faz com que a gente pense em Crime e Castigo, né, do Dostoiévski, onde o próprio personagem treme, né, de remorso, ele tem uma crise, né, existencial,
Então, o trágico, que é uma coisa não muito presente na literatura brasileira e na russa, é tão presente, né? Então, talvez esse personagem no livro, que deve seguir essa sequência, né? Se for romance, não conto, né? Talvez com arrependimento, mas ele evoca isso no leitor, né? Quer dizer, como é que a gente se sentiria só porque o texto chama vingança, né? Então não é ainda terminado o texto, ele ainda nutre a vingança, né? Ele não consegue fazer com que isso cesse, né? Nele, né? Bom, um texto é bom por isso, né? Porque a gente consegue ficar imaginando o resto e dar um gostinho de quero mais, né? E comprar a obra, né? Então é interessante, porque também não é tão presunçoso, né? De querer exaurir o assunto, né? Mas fica bastante vivo na gente, né? O que poderia acontecer, né? E dá vontade de comprar o livro, né? Vamos esperar então que esse livro saia do Williams, né? Para a gente poder saber qual foi o final da história com o Juliano, né? A Roberta e o Sandoval, né? A Sandoval, caramba, raro nome, né? Sandoval não é muito comum. Então, acredito que faltam 7 minutos para dar 1 hora, mas eu acho que está de bom tamanho para a gente terminar, talvez. Se alguém quiser falar alguma coisa, eu só me despeço e agradeço a atenção, não é? O Fábio, agradeço também por essa chance de reproduzir isso junto à Pinacoteca Benedito Calixto. Um abraço a todos que saboreiam a obra literária da escrita aqui da região e que tão logo abra vai ser viável a leitura dessas obras todas na Biblioteca Mário Faria, que teve um orçamento participativo, a Secult de Santos, não foi contemplado entre os mais votados, mas vai ser feito a digitalização do acervo, porque às vezes, igual o Atanes, nas Esquinas do Mundo, que a gente já fez um trabalho em cima no quarto, ver o vizinho, denotou essa dificuldade de saber se tinha ou não as obras que referenciavam Santos, para que ele fizesse a tese dele de mestrado, né, na USP, em jornalismo. Então, isso eu acho que é de grande valia, né? Digitalizar, né? Então, é isso. Então, eu deixaria meu agradecimento, meu bom domingo restante. Um abraço a todos, então, e agradeço. Vocês querem dar um tchau, alguma coisa? Agradecer mais uma vez e deixar aqui um bom domingo a todos, né? Desejar. E um último pitaco aqui é que o Juliano, né, independente de tudo, ele menciona no texto que em determinado momento que ele se diz inocente, né? Então percebo que essa vingança aí, ainda assim, diante de todos os fatos ali, ele ainda se diz inocente. Enfim, é isso. Então, bom domingo a todos. Gratidão, Ricardo, mais uma vez. Passo a palavra. Também agradeço a todos por nos ouvirem, por estar aí compartilhando com a gente, né, as reflexões aí sobre os contos analisados. Agradeço a oportunidade ao Ricardo, a Cíntia, e também queria desejar aí tudo de bom para vocês. Leiam livros, é muito bom. E é isso, bom domingo para vocês. Então, obrigado, Valéria Florenzano, obrigado, Cíntia Panca, e que a gente consiga sublimar, coisa que o Juliano talvez consiga fazer na obra do Williams Wilson, que eu também mando um abraço e minha gratidão. Então, boa tarde.